Há lugares onde o tempo desacelera e a natureza se revela em sua forma mais pura. Situada na porção norte da ilha de Upaon-Açu, Raposa é abraçada pelas águas do Oceano Atlântico e por um complexo sistema de braços de igarapés. O sol, o mar, as dunas e a vegetação nativa, por onde as águas abrem caminhos, contam uma história de riquezas naturais, de migração, de fé e de trabalho. Contam sobre os encantos de Raposa. Aqui é um lugar rico, ninguém passa fome, só se você não tiver coragem, né? Vai no mangue, pega o sarnambi, o sururu, o camarão. Então está à nossa disposição, nós estamos rodeados pela natureza que é mãe, que é pai e que nos sustenta. Eu já viajei do Brasil afora, um pouco da Mercosul, na verdade a Mercosul inteira, a tribo de Já. E eu sempre falava para os caras, veja, tá na hora de eu voltar e repor as energias, viu? Lá na Raposa, esse lugar é o lugar mais maravilhoso que existe para mim, a melhor brisa que existe, entendeu? E ela me traz muita inspiração, Raposa. Aqui nosso lugar ainda é maravilhoso, ainda tem um peixinho fresquinho, sabe, ainda tem os artesanatos, as rendas, isto que eu não perdi minha origem. Os encantos da minha Raposa. Vem conhecer o Carimã, vem conhecer as dunas do Morro Branco, que é entre Carimã e Canto. Vem conhecer o canto. No canto é como aqui, no meu cantinho. É uma paz. Eu só sei que quando eu piso meus pés no chão, na areia, viu? Desse mar aqui, pode ter certeza que é inspirador, né, para mim. A Raposa foi assim. O caboclo Tapéu peitou assim e o assim por pescar da praia, dava muito tainha. Aí, quando vocês estavam sentados, deixando a maré secar, dava a raposa do morro. Rapaz, a raposa! Correram aquele bando de homem, a raposa, mataram a raposa, deixaram. Quando eles iam pescar, eles, rapaz, vamos lá na praia pegar um peixe, vamos. Quer chegar primeiro, espera lá na Raposa. Entendeu? Quer chegar primeiro, espera na Raposa, onde eles tinham matado. Por esse nome, chegou o nome da Raposa. Há quem diga que este litoral, refúgio de águas calmas e peixes em fartura, era também uma terra prometida. A história da povoação de Raposa começa em meados do século XX, com a chegada de famílias de pescadores e rendeiras vindas da região de Acaraú, no Ceará. Eles fugiam da seca e da escassez de oportunidades na terra natal. Então a gente pode falar de dois aspectos principais que impulsionam esse movimento migratório em direção ao atual território de Raposa. Um dos primeiros é a seca que assolou aquela região, principalmente Acaraú, por volta de 1950. Então essas pessoas, elas são impulsionadas a saírem dos seus territórios por conta da impossibilidade de produzirem para sua subsistência. Um outro aspecto é a questão da expansão do latifúndio na região, que impede essas famílias de se fixarem principalmente com acesso à terra. Aqui encontraram belezas naturais,
tranquilidade das praias, um litoral com fartura de pescados e mariscos e terra para viver e cultivar. Entre as primeiras famílias que chegaram aqui em 1949 estavam a de Antônio Pucal e José Martins. Logo depois, outras famílias foram chegando, entre elas a de seu Chico Noca, que tornou-se liderança no lugar. Trouxeram saberes tradicionais, como a pesca artesanal e a arte da renda de Biuro, que se tornaram marcas da cultura local. O seu Chico Noca, para mim ele foi tudo. Ele foi o pioneiro, ele foi o fundador desse lugar. Chegou aqui, ele não encontrou nada. Era só mato e ele foi trazendo pessoas do Ceará para cá, para povoar isso aqui. E era uma vida bem simples, graças a Deus, uma infância boa. Aqui era muito areia, muito calmo. A vida da gente era assim maravilhosa, muito peixe. E sobre o trabalho, nós fazíamos renda, a mamãe ensinou nós a fazer renda. Então era aquela vida bem pacata mesmo, mas era uma infância gostosa. Brincamos, tivemos a oportunidade de brincar. Em cada canto de Raposa, permeiam memórias afetivas que entrelaçam a história da cidade com a história de cada filho que nasceu, ou que chegou e aqui fez morada. A praia era bonita, foi muito. Lá não era Mangue Seco, não era praia do Araçagi. Hoje eu estou com uns 3 ou 4 anos que não vou lá, mas ainda sinto o cheiro, que aí meus filhos foram produto de lá, pescaria. Naquele tempo, gente, era tão lindo a Raposa. A Raposa era umas dunas, coqueirais, lagos, embaixo lagoas. E nós, crianças, a gente rolava naquela lagoa. Minha mãe conta que meu pai veio, quando chegou aqui achou a praia, uma praia deserta, mas era uma praia farta, que tinha muito peixe, né? E a minha mãe fala da praia deserta porque tinha 2 cidades. Tinha a Cidade Baixa e a Cidade Alta. A Cidade Alta, as casas eram em cima da Morrarias. Eu me lembro muito como era só uma rua. A Raposa só tinha uma rua e você olhava para o mar, você via uma lua maravilhosa, a casa era tudo de lamparina, você não sentia falta de energia elétrica. Casas feitas de palha, sem quase nenhuma infraestrutura, um local mais isolado. Se a gente for pensar, por exemplo, o acesso à água, era feito também de forma artesanal, as pessoas faziam a chamada cacimba, que é uma escavação rasa que as pessoas utilizam para extrair água. Nessa terra estão guardiões de histórias que o tempo não apaga. Entre lembranças de infância, o reencontro com as raízes afetivas, as memórias de Dona Maria Luísa levam por caminhos antigos pela pequena Ilha do Canto. Eu alcancei Raposa, mato, caminho cheio de mato para gente ir do Canto para Maioba, para Iguaíba, para qualquer lugar. Era mato, não tinha estrada, a maré. Onde é o Garapé hoje era poço. Lá onde as canoas transitam para lá e para cá era poço de encher água. E o Canto já era canto, do mesmo jeito. Quando eu conheci o Canto, quando eu me entendi, tinha 8 casas, todas de palha. Tapada de palha, arredoada de palha, coberta de palha. Minha terra pequenina, sai da margem da maré e vai beirando Igarapé, Raposa dos Tremembé. A história de Raposa também é contada com o canto, com a voz ancestral e resiliência do povo Tremembé. Nós estamos com uma presença aqui na região do litoral nordestino há mais de 8.000 anos. E a presença da gente aqui, ela se faz em todos os lugares que marcam isso. Tanto é que os lugares de Raposa estão lá com seus nomes lá. Inhaúma, Caúra, Araçagi, Itaputiba, Itapéua. Então esses nomes significam a presença de um povo indígena no lugar.
Historicamente, o povo Tremembé ocupava uma vasta faixa do litoral nordestino, da costa que se estende do Ceará ao Maranhão. Contudo, a formação do grupo Tremembé de Raposa, tal como é reconhecido atualmente, está diretamente ligada a um importante processo de deslocamento territorial. O ponto de partida foi o antigo aldeamento de Almofala, no município de Acaraú, no Ceará. Antigamente não existia a questão da geografia no sentido de só pode até aqui, aqui é o lugar tal, aqui é o lugar tal. Quem fazia isso eram os nossos pés, as marcas, as pisadas dos nossos pés, né? Então, nós, Tremembé, a gente sempre esteve nessa mobilidade do Rio Grande do Norte para cá, que tem gente de Teresina para cá, que também é um lugar, né, do Piauí, onde teve a presença do nosso povo, no Ceará, onde foi lugar de aldeamento. Aqui no próprio Maranhão, na região de Tutóia, que é não só em Tutóia, mas todas essas áreas adjacentes, marcam a nossa presença, né? E aqui é um ponto de encontro. Pisa ligeiro, quem não pode com Tremembé, não assanha o formigueiro. Quem não pode com Tremembé, não assanha o formigueiro. Durante muitos anos, Raposa viveu uma espécie de isolamento dentro da ilha de Upaon-Açu. Só em 1964 veio a construção da primeira estrada de acesso, ligando a pequena vila de pescadores a São Luís. A pavimentação dessa estrada veio em 1977. Naquela época, a população de Raposa ainda era majoritariamente cearense, tanto que no final da década de 70, o local chegou a ser considerado por pesquisadores uma ilha linguística cearense, porque o modo de falar dos moradores trazia a forte influência do Ceará. Com a construção do acesso, aos poucos, os maranhenses das cidades vizinhas foram se juntando aos cearenses. A vila foi crescendo de forma desordenada e sem infraestrutura. A necessidade de transformar o potencial de Raposa em oportunidade de crescimento era latente. Em 10 de novembro de 1994, Raposa deixava de ser um povoado de Passo do Lumiar e ganhava a emancipação política e administrativa. Essa autonomia foi resultado da vontade da população, que foi às urnas para responder ao plebiscito sobre o desejo de transformar a vila de pescadores e rendeiras em município. A luta de moradores como Chico Noca foi fundamental. E foi ele, junto com o de Ouro, né? O de Ouro é Francisco Saldanha, que lutou através do Ricardo Mural e Pedro Vasconcelos. Eles foram os deputados que ajudaram, junto com a família Sarney na época. E a gente corria. O Maiobão não quis se libertar do Passo Lumiar, mas a gente pegava o povo para votar. Era carro correndo para cá, era carro correndo para lá, porque já tinha carro, né? Porque na época o carro de Chico Noca, primeirinho, era um carro de manivela. O novo status do município permitiu que Raposa elegesse seus próprios líderes e administrasse diretamente seus recursos e prioridades. A cidade lançou mão do potencial e saberes da sua gente e das riquezas naturais para trilhar novos caminhos. As estradas mais estruturadas tiveram e têm papel fundamental na construção dessa cidade, que foi se reinventando. Quem foi chegando foi ajudando a escrever páginas e capítulos importantes dessa história. Amaral traz na memória lembranças do pai, seu José Reis, que chegou a Raposa em 1989, com a missão de ser o gerente da agência do Banco do Estado do Maranhão na cidade. Um apaixonado por essa terra. Seu José Reis escreveu sobre Raposa, sua história, suas riquezas e tradições. Eu acho que ele teve um papel muito significativo através de suas pesquisas que deram origem ao primeiro livro publicado em 98, entrevistando os munícipes aqui de Raposa. Então ele teve essa contribuição bem impactante, né? Para poder também fazer todo o registro histórico e social do município, né? Raposa é um santuário natural de águas serenas e de paisagens deslumbrantes.
onde o manguezal é o coração e o abrigo da vida selvagem. Com suas raízes entrelaçadas, não apenas compõem um cenário de encantos, são verdadeiros berçários sustentando a biodiversidade e protegendo o equilíbrio ambiental. A raposa, ela é muito rica em manguezais, né, que é um ecossistema que está extremamente ameaçado em todo o mundo. E além disso, ela é refúgio para diversas espécies, inclusive espécies ameaçadas. Então, os manguezais, eles vêm para servir como um refúgio para essas espécies, além das outras que efetuam um comportamento migratório, né? E esse comportamento migratório acontece tanto pelos répteis quanto pelas aves. A gente tem a presença das batuíras, que são aves limícolas que estão presentes o tempo todo aqui no nosso litoral, em especial durante o mês de agosto. E também nós temos a presença de tartarugas marinhas, que são espécies extremamente ameaçadas em decorrência de pressões antrópicas e também a mudança global, né? O aquecimento global. Então, todos esses fatores tornam o ecossistema de raposa muito importante para o Maranhão. A riqueza dos manguezais também está nas mãos calejadas dos pescadores, nas redes lançadas ao amanhecer, nas histórias contadas ao pé da embarcação. O mangue é fundamental para a sustentabilidade ambiental e econômica da região. O manguezal, ele não está presente em qualquer lugar do mundo, então o fato de nós termos ele aqui no Maranhão só reforça a importância de que é devido e necessário, né, conservar esse ecossistema. O crescimento populacional é uma força poderosa que redesenha a economia e o futuro nas cidades. Foi assim com Raposa. O município tem uma população de 30.839 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. A economia local gira em torno do comércio e principalmente das atividades ligadas ao turismo e à pesca. A economia de Raposa é feita de gente forte, de gente que navega, que espera os caprichos do mar e da maré. Nossa lancha é essa aqui. Então nós enfrentamos ele aqui 5 horas da manhã e chega às 5 da tarde. Aí o dilema, no dia que a gente não pesca, para nós, não tá bom. Ele sempre é uma divertição lá no mar. Aí a gente traz esse peixe. De lá chega aqui, entrega aqui para o pessoal aqui que compra, revende. Aí nós levamos o nosso para nós comer e aí no outro dia a mesma rotina. A gente sai de madrugada, tem vezes que chega meio-dia, tem vezes que chega de noite de novo. E assim, o sono da gente é aquele sono pouco, que é o sono do batalha. A gente quase não dorme direito, é só... Chegou 5 horas, 6 horas da tarde em casa, aí dorme aquele cochilinho, aí sai 12 horas da noite, né? Sai 1 hora, depende do horário da maré. Sai 2 horas da madrugada e assim é o ritmo da gente. O descanso da gente é esse aqui, ó. Desde sua origem como uma pequena colônia de pescadores, até hoje, a pesca é a mola propulsora da economia de Raposa. Cerca de 7.000 pescadores percorrem os manguezais, os estuários e enfrentam o mar aberto em busca de alimento e de fonte de renda. Por aqui, a pesca é feita de forma artesanal. Os currais são uma herança indígena. Funcionam como uma armadilha para os peixes que, na maré alta, entram pelo labirinto e, quando a maré baixa, ficam presos. Até hoje, os currais ainda são vistos em pontos estratégicos para a pescaria. A pesca artesanal, ela anda lado a lado ali porque ela não está afetando negativamente, né, o ecossistema. Da pescada amarela ao camarão, todos os dias, dezenas de toneladas de peixes e mariscos desembarcam no Porto do Braga, no Porto do Garrancho e no Cais do Viva. É produção que abastece não só a cidade de Raposa, mas a capital São Luís e até mesmo outros estados. A cidade da Raposa representa para mim uma vida.
Aqui eu nasci, aqui eu me criei, né? E da maré, graças a Deus que até o dia de hoje eu tiro meu sustento, meu dia a dia, meu ganha-pão. É nessa teia de vida dos igarapés e manguezais que as marisqueiras exercem uma atividade milenar e essencial para a sobrevivência nas áreas costeiras. Elas coletam o sururu e o sarnambi. A gente dá um mergulho, aí mergulha, a gente tira ele dentro aqui da lama, aí depois a gente vem, bota aqui dentro da caixa aqui, aí a gente vai lavar, aí depois de lavado, aí a gente bota aqui dentro da canoa e leva para casa, aí vai e tira ele aqui, ó, desse imbigo. Aí desse imbigo, aí bota dentro de um balde, dentro de uma vasilha, a gente vai lavar. Depois de lavar, a gente vai, leva pro fogo, leva a panela. Aí depois ele tá no fogo, ele vai abrir. Aí depois dele aberto, aí a gente vai tirar o sururu de dentro tudinho. Aí tem outro processo, lavar ele num crivo, para sair toda a lama, a terra, que fica uma areia, tirar ele. Aí bota para escorrer. Depois de escorrer, a gente bota em cima da mesa. Aí depois a gente vai catar, porque sempre tem uns pretinhos, catar. Aí depois a gente vai ensacar tudinho, pesar bonitinho, até chegar à mão do cliente. Eu sou marisqueira já tem uns 25 anos. Quem chega aqui na Raposa morre de fome quem quer, porque o mar nos dá tudo. Dá o caranguejo, dá o camarão, dá o siri, dá a fartura que nós temos, que é o sururu. O manguezal da Raposa nos sustenta. O principal desafio que a gente enfrenta aqui na maré é a maresia. Porque tem dia que ela tá mansa, mas tem dia que tá daquele jeito, bem brava mesmo, né? E quando não é a maresia, o sol também. O sol judia muito com a gente. Enquanto isso, os homens se dedicam à coleta das ostras e do caranguejo-sá. Para capturar o crustáceo, os coletores adentram o manguezal, um labirinto de raízes e lama. Uma jornada diária que não é apenas a busca por alimento, é a garantia da sobrevivência de famílias inteiras. Da sabedoria dos marisqueiros e marisqueiras à força dos pescadores, Raposa é um exemplo de como a conexão com a natureza constrói uma identidade. Por gerações, essa terra foi moldada pelo ofício da pesca e pela delicadeza das mãos das rendeiras, que tecem histórias com seus biuros. O toque suave e constante é quase uma melodia que embala a vida das artesãs de Raposa e aguçam os sentidos de quem chega por aqui. É o som dos biuros batendo e entrelaçando os fios, dando vida a uma arte que é mais do que artesanato, é herança e sustento. Marilene aprendeu cedo o valor dessa arte. Eu tinha 7 anos de idade quando a minha mãe me ensinou a fazer renda. E o que assim me incentivou a fazer a renda e amar a renda, porque eu vi a minha mãe fazer até hoje, com aquele amor, porque isso aqui é uma arte. Aí perguntar assim, tu queria aprender a fazer renda? Não. Aprendi com uma forma de sobrevivência, de ajudar no sustento da família, né? Porque a renda ela sempre foi um complemento familiar. Em Raposa, a história da renda de biuro se conecta com a história dos pescadores e da própria cidade. E naquele tempo era quase uma certeza. Se havia uma rede de pesca, havia uma renda. Na década de 50, 60, que chegaram aqui os primeiros moradores, veio as rendeiras e os pescadores. Sempre com esse intuito, né? Os homens iam pescar e as mulheres iam fazer renda. Muito antes dos turistas lotarem as praias de Raposa, a renda já ajudava a dar fama e identidade a este lugar. A primeira pessoa que comercializou fora daqui chama-se Marivéia, conhecida como Marivéia. Ela comprava nossas rendas de metro e ia vender nos hotéis. Uma caixinha de sapato, colocava as rendas dentro e saía vendendo nos hotéis e alguns conhecidos. Então, a Raposa começou lá fora com uma cidade da pesca
e da renda. E daí então chegou a vir muitas pessoas, até hoje ainda, né, para olhar as rendeiras, porque a gente tinha um hábito tremendo de ficar na frente da casa, né, fazendo a renda. Então aquilo dali, para umas pessoas que só viam falar, vinham prestigiar as rendeiras realmente, que elas existiam e sabiam fazer a renda. As rendeiras são guardiãs de uma arte que resiste ao tempo, à tecnologia e às dificuldades do mercado. A renda de Bilro colocou Raposa entre os principais polos do artesanato maranhense. O corredor das rendas permite que turistas vejam o processo de confecção ao vivo, valorizando a identidade cultural e movimentando a economia local. A tradição é tão forte que em maio de 2024, a renda de Bilro de Raposa entrou para a seleta lista de Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão. O título é um reconhecimento à relevância dessa atividade econômica e na identidade cultural de Raposa. Esse saber local, que é tão particular das mulheres rendeiras, é extremamente valoroso para o território em termos de conhecimento local e técnico também. E a gente percebe que esse conhecimento ele tem sido pouco repassado, porque há uma perca dessa cultura do fazer artesanal, né? Que é próprio e característico da nossa sociedade atual, de pensar em um achismo, de cair em um achismo de que esses conhecimentos técnicos, territoriais que as pessoas de maior idade elas detêm, que eles não são importantes. Pelo contrário, esse conhecimento técnico que, por exemplo, vai tornar Raposa tão singular. Ai, hoje eu amo fazer a renda. Cara, tu é doido, assim, desestressa. Às vezes a corrida do dia a dia, a gente vem, faz uma peça maravilhosa. Aí quando tu vê aquela peça ali, o cliente usando, a gente fica assim, eu que fiz, eu que produzi. Mediante a todas as situações, eu fiz uma peça de renda e eu sou rendeira. Os caminhos das águas e as riquezas deste ecossistema único levaram Raposa a outras conexões, para além da renda e da pesca. As belas praias, as dunas, igarapés por entre os manguezais, a vivência das marisqueiras, estava tudo ali. E logo os moradores perceberam que tinham nas mãos um tesouro a ser explorado de forma sustentável: o ecoturismo. Esse roteiro, que convida o visitante a explorar as belezas naturais do lugar, pode começar pela praia de Mangue Seco. Um dos locais mais procurados nos fins de semana na região metropolitana. Os passeios náuticos implementados no fim dos anos 90 também funcionaram como uma força propulsora para o turismo da região. Passeio Náutico de Raposa, ele começou-se em 1998 de uma forma bem artesanal, né? Aí com o passar assim, dos anos, a gente foi tendo mais procuras. Antes a gente fechava com agências de fora, hoje a gente fecha direto com o receptivo local. Então, na proporção que fomos tendo procura, os empreendedores foram cada vez mais ampliando as embarcações. Antes de 2010 era só embarcações tradicionais e de 2010 para cá surgiu os tradicionais catamarãs, trimarãs. O ponto de partida para os passeios que revelam os encantos de Raposa pode ser o Porto do Braga ou o Porto do Garrancho. As embarcações seguem pelos canais do estuário, por entre os manguezais, e colocam o visitante em contato direto com a natureza. Os passeios incluem paradas para um banho em bancos de areia.
Uma visita aos criadouros de ostras pode ser uma experiência revigorante. No caminho das águas, é possível observar as aves, principalmente os guarás. Mas nada mais obrigatório do que a parada na praia de Carimã. Ali, os visitantes se encontram com uma pequena réplica natural do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A semelhança com o cenário dos lençóis deu ao lugar o nome carinhoso de Fronhas Maranhenses, um recanto de dunas de areia branquinha que contrastam com o verde dos mangues. É como se fosse um mirante para o Oceano Atlântico, que se revela logo ali em frente. Tá muito bacana aqui, o passeio aqui é realmente diferenciado. O Maranhão a gente conhece às vezes pelas coisas ruins, mas poucas pessoas sabem esse paraíso aqui que é o Maranhão. Aqui é diferenciado. Quem ama a natureza, quem ama coisas naturais, é perfeito, maravilhoso. Quem não tem pressa de chegar, pode esticar o passeio por mais alguns minutos e, navegando, chega à ilha de Curupu. O local é um convite ao sossego e à contemplação da natureza. Quem se encanta com os encantos de Raposa quer compartilhar essa experiência de tirar o fôlego. Há 10 anos, quando eu fiz o curso de turismo, né? Então a gente veio com pesquisa. E agora a gente veio com os amigos, com a família, para mostrar a beleza do Maranhão e divulgar, porque é um espetáculo, a natureza que Deus nos proporcionou. Então a gente tem que desfrutar da beleza natural do nosso Maranhão, presente de Deus para as nossas vidas. A ideia é voltar depois de outras vezes e indicar também. A gente escolheu esse local, primeiro pela rota, que esse passeio ele permite para nós, né? Então a parada na ostra, a parada nos banhos, aqui nas fronhas, né? Que querendo ou não, tá dentro da cultura, da história do Maranhão, da nossa cidade, né? Então esse foi um dos motivos da gente escolher aqui esse passeio maravilhoso. Durante o passeio, os turistas são surpreendidos com a possibilidade de uma experiência gastronômica única. Saborear frutos do mar fresquinhos, preparados na hora, com a brisa do oceano soprando no rosto e uma vista de encher os olhos. A experiência com o sabor autêntico da culinária maranhense continua em terra firme. Um legado que vem de muitos anos. A culinária de Raposa ganhou fama entre os turistas que visitam o lugar. Hoje, a cidade tem 18 restaurantes de grande e médio porte que oferecem uma diversidade de pratos, dos simples aos mais sofisticados. A riqueza que vem do mar é sempre a protagonista. Os cardápios exaltam ingredientes como a tarioba, o caranguejo e o tradicional camarão, nos mais variados pratos, ao alho e óleo, numa camaroada, ou um inigualável camarão na moranga. Além da indispensável peixada ao molho de camarão, ou uma deliciosa mariscada. O pessoal sempre costuma dizer que o peixe daqui, o nosso peixe, ele é mais saboroso, ele é mais consistente, ele é mais crocante. O camarão também, diretamente daqui da Praia de Raposa, da água salgada. O caranguejo aqui também, nós estamos ricos, os manguezais, né? É tudo tirado aqui. Não dá para falar da culinária de Raposa sem falar da tradicional anchova grelhada. Um prato que tem sabor e identidade com história. A gastronomia ganhou força em espaços mais elaborados que buscam oferecer sabores aliados a conforto, um bom acolhimento e beleza. São empresários que enxergam o potencial do lugar e apostam na oportunidade. Que a Raposa ela tem muito a oferecer, porque a gente entende que quando a gente estende esse serviço, gera economia na cidade local e a gente cresce, a gente é conhecido. E a mesma pessoa que faz o passeio náutico, por que não ela pode se hospedar, né? A cidade de Raposa tem melhorado em todos os aspectos, em todas as áreas. O turismo é prova disso.
a forma que nós estamos sendo reconhecidos, não só pela gastronomia, mas também pelas praias, pela cultura da cidade. Cada vez mais, Raposa atrai empreendimentos como restaurantes e hotéis, espaços que conectam lazer às riquezas naturais do lugar. Vilma lançou mão do antigo sítio da família para empreender e oferecer aos clientes aconchego e tranquilidade de um lugar que é singular. Esse nosso trabalho é justamente para chamar o turista que quer se conectar com a natureza, e assim a gente vai agregando valores e fazendo com que a Raposa, o município de Raposa, seja conhecido, seja divulgado e seja cada vez mais visitado. A Igreja de São Pedro é a mais antiga da cidade. Foi construída em 1984. Antes, a praia era o espaço de fé e celebrações. Como dizem os mais antigos, não tinha festa. A gente tinha o apoio do pessoal que vinha de São José de Ribamar, da igreja, né? Vinham fazer celebrações da palavra no tempo de Natal. Eles vinham fazer a visita trazendo a mensagem, né? E eles se reuniam com os pescadores, algumas rendeiras, algumas pessoas daqui, faziam na praia mesmo. Antes era lá que se reuniam na praia. Aí depois surgiu a capelinha, aí vieram as catequistas, né? E começou a crescer. Aí por 1984 que começou a surgir a capelinha e aí vieram os festejos, né? A vida em Raposa está mesmo ligada ao mar. Por essas águas, a fé assume a forma de um espetáculo grandioso. Todos os anos, no dia 29 de junho, o povo raposense celebra o seu protetor, São Pedro, o padroeiro dos pescadores. A procissão marítima reúne fiéis que rendem homenagens ao padroeiro. De pequenos botes a grandes barcos de pesca, tudo é cuidadosamente ornamentado. As embarcações se reúnem para seguir a imagem do santo, formando um cortejo animado sobre as águas. Além da procissão em louvor a São Pedro, nesse dia também acontece a tradicional regata, uma competição náutica que movimenta os pescadores. Embarcações de diferentes tamanhos e estilos participam da competição, que se divide em várias categorias. É um dos momentos mais esperados do ano pela comunidade de Raposa. Os nossos pescadores, eles têm uma cultura de entrar e sair de onde eles são acostumados. Por isso há duas festas na cidade. Há uma no Porto do Mangue Seco, no Araçagi, e a outra no final da cidade, que é no Garrancho. No dia do pescador, dia 29, né? Ele sempre me dizia que era o dia mais importante, porque era uma data muito comemorativa aqui na Raposa. A gente acordava cedo, ia para missa, ele ia me levar para ver as regatas, me levava para ver as brincadeiras e tudo. Então eu sempre, desde criança, eu sempre vi que meu pai tinha um grande amor pelo município. A festa é um pouco da reafirmação da identidade da gente dessa terra. Valorar a festa do pescador é dizer: eu sou filha de pescador, o pescador merece, o pescador avança e o pescador tem o direito de trabalhar e de se divertir naquilo que ele conhece. Os encantos de Raposa estão na fé de sua gente, nas tradições que atravessam gerações. Estão na ginga da capoeira, que é jogo, é luta, é dança e é expressão viva de ancestralidade e liberdade. É uma arte nossa. A gente dança, a gente luta, a gente é resistência, a gente é cultura. E a capoeira também faz parte desse encanto de Raposa. Estão antes e depois de cada curva. Se revelam na paisagem
e se perdem no horizonte que nos convida a se encantar.